Bom, o João lançou esse clipe, né, que anuncia aí mais um projeto. Vamos analisar tanto de edição do vídeo, a filmografia, a fotografia e tal, conversando sobre isso. Que a primeira coisa que a gente pode observar é que tem uma entrada de luz que vem pra cá, deixando o rosto dele um pouco na sombra, né? Já mostra aqui, logo de cara, que tem um drama acontecendo. Soltar o vídeo e a gente vai vendo juntos. Então mostrou ele ali na primeira cena, né? E vem um riser que vai antecipar a troca de cena. Olha, isso aqui é legal. Eu tenho um plano geral que eu mostro onde eu tô. Isso aqui faz parte do design de produção. Então tem um fusquinha, um golzinho quadrado, aqueles ônibus que são mais quadradão. Então data época para o que a gente está assistindo. Então já passa esse ar de nostálgico. Aqui é como se de fato iniciasse a contagem da história dele mesmo. Primeiro eu mostrei a rua, né, que tá lotada de carro antigo ali, e agora eu mostro que ele tá aqui dentro do carro. Nessa cena, quando a gente observa o olho dele, tá vendo que tem aqui uma bolinha? Então isso indica que tem uma luz vindo nessa direção, que tá fazendo a iluminação aqui do rosto dele todo. Daqui, lateral, tá vindo uma luz mais quente, que tá fazendo esse recorte no rosto dele, que é para ser como se fosse uma luz do sol aqui, né, e tal. Aqui de novo, né? Antes de acontecer alguma coisa, vem um riser, né, que é esse volume subindo progressivamente para uma troca de ação ou de cena. Enquanto eles estão usando aqui esses B-rolls, tem uma trilha. Quando troca a cena, é outra trilha. Você consegue ter uma percepção bem clara de troca de ambiente. Além da trilha dar o tom daquilo que está sendo falado, fica um teor mais emocionante. Sempre que ele vai usar esses B-rolls, você pode notar que ele vai colocar na trilha um para anunciar essas trocas de interação visual, para que a pessoa vá se prendendo tanto pelo estímulo visual, tanto pelo estímulo auditivo, percebe? Eu acho que isso só acontece porque existe uma falha substancial na evolução do homem de seguir amando o que já perdeu. Uma coisa interessante, tudo que é importante no clipe todo tá dentro dessa faixa aqui, ó. Então eles fizeram bem centralizadinho, que é justamente para quando jogando em rede social ele caber bem. Aqui é mais calmo, Você né? ainda corta as minhas unhas. Eu te conto da minha casa nova, dos filhos que eu ainda não tenho. Quando tem esse tom mais emocionante, você pode ver que os cortes, eles são mais demorados, são mais espaçados, tem o zoom in ali na foto que é mais importante para ele, mas quando ele termina de declamar esse poema, por exemplo, a música ela tem uma virada, ela fica mais rápida e a partir daí as cenas elas começam a ser trocadas de forma mais rápida, contínua, e as cenas também passam a ficar mais agitadas também. Todo meu amor. Ó, essa cena da vela, ela passa muito rápido. Parece que é o fogo de uma chama só, mas na verdade não. Provavelmente eles fizeram isso para dar volume e para intensificar a luz que essa vela faria aqui no rosto dele. Quando a gente olha o olho dele aqui, a gente pode ver que tem uma bolinha aqui, né? Que indica, provavelmente, seria essa luz dessas velas aqui. Eu sempre gosto de falar que, por exemplo, quando a gente vai iluminar uma cena, a gente tem que imaginar camadas. Por exemplo, na vela, eu tenho uma camada, o João é uma segunda camada e o fundo é uma terceira camada. Eu tenho uma luz que está entrando aqui e está fazendo todo esse degradê daqui de escuro para o mais claro. Eu tenho o primeiro objeto que, em tese, ilumina o nosso personagem, que é a vela, é a segunda camada. Então, eu consigo dar proporção para a cena. A gente pode ver que, majoritariamente, ele usou cenas estáticas, né? Então, a câmera, ela tá sempre parada, quem se move é sempre o ator. Isso é um conceito estético que faz com que o público fique procurando algo no quadro. Aqui, algo vai acontecer. Então, fica gerando essa ansiedade, prendendo a atenção das pessoas aqui no que está acontecendo. Quando eu tenho esse tipo de fotografia, onde eu tenho um espaço vazio aqui
e aqui, a fotografia nem sempre é aquilo que é mostrado na tela, mas é aquilo que também não é. Esses espaços dão oportunidade para a mente do telespectador completar essas imagens. Então, gera essa ansiedade para saber o que vem a seguir. A primeira cena desse clipe já traz esse contraste entre a escuridão e a luz. Metade do rosto é iluminada, metade do rosto permanece na sombra. Então, tudo aquilo que eu não mostro em fotografia gera uma ansiedade no público, uma expectativa onde ele cria a atmosfera. A segunda cena, ele está bem iluminado, tem uma luz de recorte, tem a presença de um terço aqui, então quer dizer que aparentemente está tudo bem, até que acontece algo. Esse bloco é interessante, porque aqui nitidamente a gente vê, né, que ele perde alguém. E daí em diante, toda a construção que vai ser mostrada aqui parece que é normal, mas ainda tem um incômodo. Quando esse algo acontece, você pode ver que a iluminação ela passa a ser um pouco mais exagerada, mais forte. Não é o normal, né? A gente vê essa quantidade de luz aqui tão forte, preenchendo quase que o rosto todo ali do nosso personagem. Aqui eu tenho uma primeira camada, aqui eu tenho a segunda, e aqui eu tenho uma terceira. Todas elas, você pode ver que tem um contraste muito forte, presente até nesse degradê aqui, assim. Então, a luz vem de um lado, mas a escuridão ainda tá no outro, que é bem diferente dessas cenas aqui, por exemplo, onde parece muito mais naturalista, né? Mais próximo da realidade. Olha que cena bonita. Parece normal, mas tem alguma coisa acontecendo que não tá certo. E ele tenta continuar a vida de uma forma cotidiana. Eu acredito que aqui seja um nível de fotografia bem expressionista, porque ele perde alguém, né? A gente vê aqui nitidamente. É como que se ele continuasse querendo viver uma vida normal, mas ainda tem um desconforto. Nessa cena, por exemplo, a gente tem de novo, né, a presença do degradê, mas a gente tem aqui, por exemplo, uma camisa social azul com uma gravata super colorida, sabe que aqui eles vão tentando de fato mostrar que algo não tá certo. Ele tentando viver a vida normal dele e de repente, mais uma vez, e soco aqui é memória, é saudade, é arrependimento. É uma negação. E o vídeo respira quando ele vai pra oração. Caramba, forte, hein? Anos e anos de seleção natural, e que coisa inútil é essa de perder algo que se ama muito e não poder perder ali na mesma hora o amor que sente. Lavar no banho, evaporar no varal. E eu desconfio que é por isso. Essa cena tá bem legal de falar. Pra ter uma camada de profundidade, dá pra ver que tem uma luz amarela aqui, né? Pode ser um bastão, alguma coisa assim do tipo. Tem uma luz que tá iluminando a nossa atriz principal aqui. Essa luz, você pode ver que ela tá bandeirada para que ela não invada o fundo. Aqui, por exemplo, essa geladeira. Então a gente tem uma primeira camada aqui, uma segunda camada aqui e uma terceira camada aqui. Então, aqui a gente tem uma luz de recorte, tá praticamente invadindo toda essa cena. Acredito eu que eles tenham colocado uma outra luz para fazer esse quadrado, como se fosse a luz que está entrando por essa porta, passa por todo mundo e ela termina aqui nessa parede, que é justamente para que seja intencional. Então, se tem uma luz vindo daqui, provavelmente ela vai bater na parede de alguma forma. Essa luz aqui, ela se justifica por conta dessa entrada de luz aqui que está fazendo esse recorte. Aqui também é interessante, ó, a gente pode ver que tem um degradê de luz. Provavelmente aqui eu tenho uma luz que vai fazer esse recorte, que vai planejar esse degradê todinho aqui para cá. Eu tenho uma luz que tá inteira só para o meu personagem, e essa luz ela vai acabar gerando essa distância aqui, ó, entre o João e o background. E acaba.